Chegamos à nossa última aula da semana. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre os segmentos de reta. Segmentos de reta. Quando a gente tem uma reta, marca 2 pontos nela e pega tudo que está ali no interior desses 2 pontos, a gente tem um segmento de reta. Tá? Segmento de reta BC ou segmento de reta CB. Não é o segmento de reta que passa pelo B e C, porque ele não passa pelo B e C. Ele tem as extremidades, o B e o C. Beleza. Primeira coisa, que são segmentos congruentes. Essa é a primeira palavra diferente que a gente vai utilizar agora. Ó. Segmentos congruentes. São segmentos que têm a mesma medida. Simples assim, tá? Então eu não vou falar que os segmentos são iguais, porque eles não são iguais. Por exemplo, o A e o D, o segmento AD e o segmento BC não são iguais. Eles têm a mesma medida. Esse é o segmento AD, que vai daqui até aqui, e esse é o BC, que vai daqui até aqui. Não são iguais. Tá? Eles têm a mesma medida, ou seja, são congruentes. Tá? De vez em quando a gente vai falar são iguais, mas saiba que está falando do comprimento deles. Tá? Então a gente tem que o AB, por exemplo, que é o segmento azul, ele é congruente ao segmento DC ou CD, tanto faz aqui a ordem, tá? A gente está falando que é esse pedaço azul e esse pedaço azul. Tá? Esse símbolo aqui é o símbolo que o livro de vocês utiliza para congruência. Então, essa expressão significa segmento AB é congruente ao segmento DC, ou seja, eles têm a mesma medida. Tá? Aquilo que a gente já tinha falado aqui, o AD, que é esse, ele é congruente ao B, C ou CB, tanto faz, que tem a mesma medida. Tá? Tem um outro símbolozinho para congruência, que são 3 risquinhos apenas. Tá? Uma coisa mais ou menos assim. Esse daí também é um símbolo de congruência utilizado. O AC, que é essa diagonal aqui, que mede 4,5, tá, gente? Cuidado, porque esse daqui eu fiz no GeoGebra e ele usa ponto. O sistema americano usa ponto em vez de vírgula. Já falei isso com vocês algumas vezes. Tá? Esse segmento não é congruente a nenhum dos outros segmentos que eu marquei aqui. Ele seria congruente a esse outro segmento aqui, ó, que vem do B até o C, tá? Porque é a mesma diagonal. É outra diagonal, aliás, do retângulo aqui, tem a mesma medida. Muito bem. Próxima palavra diferente aqui, a gente já falou de pontos colineares, agora a gente vai falar de segmentos colineares. Imagine que tem uma reta, se tiver vários segmentos nessa reta, eles são segmentos colineares, tá? Pertencem à mesma reta, que é esse pontilhadinho que eu marquei aqui para vocês verem, tá? Então, por exemplo, o segmento N, o segmento J, que é todo esse rosa, e o segmento K, que é esse pequenininho, eles estão na mesma reta, tá? Então, eles são colineares. O segmento H, ele só tem um pontinho nessa reta, ele não é colinear aos outros, tá? Ok. Próxima coisa, segmentos consecutivos. Consecutivos, a gente já tem uma noção do que significa essa palavra. Ela tem uma relação aqui também na geometria. Segmentos consecutivos são aqueles que têm uma extremidade em comum, ou seja, termina um, começa o outro, tá? É essa a ideia do consecutivos. Então, por exemplo, o segmento MO, ele é consecutivo ao segmento OL. Então, vamos fazer aqui, ó. O MO vem daqui até aqui, opa, e o OL vem daqui até aqui. Então, são segmentos consecutivos, ele vem na sequência um do outro aí, tá? Outro exemplo, por exemplo, o MO e o OK são segmentos consecutivos, vem um depois do outro, então é assim. Esse é um jeito de mostrar, esses são alguns exemplos de segmentos consecutivos nessa imagem aqui, tá? Note uma coisa, o MN, olha, o segmento MN é esse daqui, tá? Ele é consecutivo a qual outro segmento? Tem outro segmento que começa no M ou no N e vai para outro lugar para poder ser consecutivo? Tem. O NO, por exemplo, ele é um segmento que começa no N e vai até o O, tá? Ou do O até o N, tanto faz.
mas ele é consecutivo. Os dois são consecutivos porque eles têm uma extremidade em comum, tá? O que não seria consecutivo? Você tem um segmento assim, e daí tem outro segmentinho que vai daqui até aqui, por exemplo. Eles não são consecutivos, um está sobre o outro só apenas, e eles não têm uma extremidade em comum. Beleza. Segmentos adjacentes. Isso daqui é um pouquinho complicado, ó. Você tem que prestar atenção. Segmentos adjacentes são segmentos consecutivos, ou seja, que tem uma extremidade em comum, mas que só tem um ponto em comum. Então, aquele segmento que eu mostrei agora para vocês, que era o MN com NO, eles não têm um ponto só em comum, ele tem vários pontinhos em comuns. Tá? Ele não quer esse tipo de segmento para ser adjacente, só tem que ter um ponto em comum. E além de ter um ponto em comum, tem que ser colinear. Tá? Então, nesse caso, a gente fala que os segmentos são adjacentes. Tá? Dá para falar assim, são consecutivos, colineares e adjacentes também. Tá? Você vai estar reforçando a informação, mas se você fala que são adjacentes, já sabe que é consecutivo, que é colinear e que só tem um ponto em comum. Tá? Nesse caso aqui, ó, o MO, que vai daqui até aqui, e ON são adjacentes. São consecutivos, têm um ponto em comum, só um ponto em comum, por sinal. São colineares, porque estão na mesma reta, então eles são adjacentes. O outro é o KO e o OL, e só tem isso, tá? Nessa imagem aqui. Tá? De novo, vou reforçar o MN, que é esse segmentão, e o NO não são adjacentes. Ah, mas estão na mesma reta e são consecutivos. Sim, mas além de ser consecutivos, ele tem que ter só um ponto em comum. E aqui tem vários pontos em comum. Tá? Beleza, com isso a gente encerrou, tá na hora de praticar. Esse daqui é o Tangram, para quem não conhece. Eu recomendo que vocês imprimam essa imagem aqui, recortem e tentem montar essas imagenzinhas aqui, ó. O Tangram é bem legal, um quebra-cabeça chinês. Aqui um coelho, dá para formar um cisne, enfim, um cachorro muito louco, uma minhoca, não sei o que é aquilo ali. Enfim, é um joguinho bem legal. A gente vai utilizar ele para praticar aqui, tá? Eu marquei aqui nesse Tangram alguns segmentos de reta, e vocês vão pausar o vídeo e vão tentar identificar a relação desses pares, tá? Se eles são consecutivos, se são adjacentes, enfim. Eu sugeri para que vocês imprimissem, para que vocês conheçam bem como é que funcionam essas peças, tá? Por exemplo, esse triângulo amarelo, aqui é um quadrado, tá bom? Esse triângulo amarelo e esse triângulo vermelho, eles são iguais, eles têm as mesmas características. Então, esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui, ó, tá? Se você não conhece muito o Tangram, talvez você fique em dúvida com relação a essas coisas. Beleza, então pausa o vídeo aí e tenta descobrir qual a relação deles, tá? Antes, só lembrando aqui, ó, quais as relações possíveis: congruentes, colineares, consecutivos e adjacentes. Beleza? Pausa o vídeo um pouquinho e tenta resolver. Beleza? Pausou? Então vamos lá. O AC e o CB. O AC e o CB. Bom, você já viu que eles são consecutivos, porque está um depois do outro. Eles são colineares, porque estão na mesma reta. E como eles têm um ponto em comum só, então eles são adjacentes, tá? Então, se você colocar lá que eles são consecutivos e colineares apenas, falta essa informação, que por sinal é a mais importante, tá? São adjacentes. O CG e o ED. CG e o ED. Eles não são consecutivos, porque eles não têm uma extremidade em comum. Beleza. Eles não são colineares, porque não estão na mesma reta. Significa que eles não têm nenhuma relação um com o outro? Se você não conhece o Tangram, você pode até achar que eles não têm, mas olha, o vermelho, o CG, é essa parte aqui de cima do Tangram. O ED é essa parte aqui do
do amarelo. E são os lados do quadrado. Então, significa que eles têm a mesma medida, tá? Então, eles são congruentes. Beleza. GD com CD. GD vai daqui até aqui. E o CD. São os lados desse triângulo vermelho aqui, ó. Tá? Os lados menores desse triângulo vermelho. Eles não são colineares, mas eles são consecutivos, ó. Começa um, termina o outro, tá? Aliás, termina um, começa o outro. Além de serem consecutivos, eles têm a mesma medida, então eles são congruentes e consecutivos. CD com DF. De novo, eles são consecutivos, não são colineares, logo também não serão adjacentes, e eles têm a mesma medida, tá? O CD, por exemplo, seria esse lado aqui do triângulo vermelho, e o DF também poderia ser esse lado do triângulo amarelo. Então, eles são consecutivos e congruentes. Congruentes e consecutivos. Beleza. Agora, por fim, o AB com ED. Você pode até pensar que eles são congruentes, mas não são, tá? Não tem como eu dizer aonde está esse quadrado aqui para poder afirmar alguma coisa, tá? Então, com relação à medida, eles não posso dizer nada, tá? Com relação a ser consecutivos, não, eles não têm uma extremidade em comum, não são consecutivos. Não são colineares porque não estão na mesma reta. A gente até poderia dizer que eles são paralelos, tá? Mas não é o caso. Então, não tem relação esses dois segmentos. E com isso a gente finaliza essa aula aqui. Agora vocês só têm que praticar esses nomes, praticar essas escritas e praticar esses desenhos, tá? Até semana que vem, não deixem de praticar.